Pai. Aviva a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai trazendo um avivamento nessa noite. Meu Deus, quebra as pedras de tropeço no nosso caminho. Vai tirando todos os embaraços, meu Pai. Repreenda, Pai, toda a obra, meu Pai, de Satanás. Vai repreendendo, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo projetou, meu Pai, contra essa obra, contra nossas vidas. Espírito Santo, oh aleluia, Santo, Santo é o teu nome. Pai, envia, Senhor, a comitiva de anjos em volta deste ministério. Coloca anjos de guerra, anjos de poder, anjos de cura, de libertação. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua graça, derrama poder, derrama unção. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, na cura do teu Espírito, Pai, através do teu povo, porque nós sabemos que aonde é o Espírito do Senhor há liberdade, porque é o teu Espírito que cura, que liberta e convence o homem e a mulher do pecado. Meu Deus, tira toda a fraqueza, Pai, toda a fraqueza espiritual. Meu Deus, tira toda a retaliação espiritual, em nome de Jesus Cristo. Repreenda, meu Pai, toda dispensação do inimigo, todo ladrão de palavra. Meu Deus, nos dê autoridade no teu nome, porque a tua palavra diz que em teu nome expulsaremos os demônios, falaremos novas línguas, pegaremos serpente, e se comer algo mortífero não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta homens e mulheres de Deus neste lugar, Pai, compromissado com a tua palavra, com autoridade, Senhor, para pregar as boas novas, Senhor do Senhor, pregar a tua palavra do arrependimento, a palavra que cura, que liberta, a palavra que santifica, porque a tua palavra disse que sem santificação ninguém verá Deus. Então ensina a paz para nos santificar cada dia mais, porque a tua palavra vem nos dizendo em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, corpo e alma e espírito. Então, Pai, nos santifica, meu Pai, para que nós possamos ter um encontro com o Senhor, para que nós possamos, Pai, fazer não somente a nossa vontade, mas a vontade do Senhor que nos enviou. Pai, nos envia, Pai, para fazer a tua obra. Ensina nós a ganhar as almas do Senhor, porque a tua palavra diz que uma alma do Senhor vale mais que o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, Espírito Santo, meu Deus, vai de encontro nessa noite com os moradores de rua, vai de encontro também, meu Pai querido, Pai amado, com aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos manicômios, nos asilos, nas creches. Meu Pai, vai de encontro nas escolas, vai de encontro, Senhor, nos orfanatos, vai de encontro, Senhor, meu Deus querido, amado, com os motoristas de táxi, motoristas de Uber, vai de encontro com os motociclistas, com os ciclistas, vai de encontro com os motoristas de ônibus, os motoristas de caminhão. Pai, vai de encontro nessa noite com cada trabalhador, cada servo e serva do Senhor. Vai de encontro, meu Pai, com cada meu Pai nessa noite, com essa nação brasileira, em nome de Jesus Cristo. Onde tiver uma alma, Senhor, que a palavra do Senhor possa chegar até os ouvidos, meu Pai, de cada um, para que eles possam, Pai, se converter e se arrepender, meu Pai, e, meu Deus, e decidir de servir, meu Pai. Ó Espírito Santo, ó Pai da verdade, Pai querido, vai de encontro nos presídios, meu Pai, para que quando aquelas pessoas saírem de trás daqueles cáceres, de trás daquelas grades, elas podem sair dali, meu Pai, para te servir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, levanta atalaias, meu Deus, vai levantando, meu Pai, homens e mulheres com autoridade no teu nome, na tua palavra, porque nós sabemos que a tua palavra nos disse que tudo é possível aquele que crê, e nós cremos, Senhor, que o Senhor deu o teu Filho unigênito na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e a tua palavra diz, meu Pai, em cada pisadura nós seremos sarados. Então eu creio, Senhor, cada ferida que tinha na meu Pai, no corpo do mestre, foi para que nossos pecados sejam perdoados. Então, meu Pai, eu te peço por cada sangue, cada gota de sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eu peço ao Senhor, lava, meu Pai, este templo com teu sangue, lava cada
cada vida que entra por essa porta, cada família, vai lavando por dentro e por fora, arrancando toda enfermidade, arrancando todo espírito não foi o Senhor, arrancando, meu Pai, toda insônia, toda opressão, toda depressão maligna, meu Pai, vai arrancando todo espírito de ansiedade, todo espírito de suicídio, repreenda, Pai, todo espírito de enxumirim, todo prego velho, capa preta, Zé Pilito, branca rua, vai repreendendo toda a pombagira, sete saia, Maria Mulambo, Maria Pardim, repreenda agora, Pai, todo espírito da Umbanda, que banda, todo espírito candomblé, todo aquilo, Senhor, que foi consagrado no mundo físico, no mundo espiritual, meu Pai, para tentar parar essa pessoa, seja quebrada, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, meu Deus querido, Deus amado, que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu creio, Senhor, meu Deus querido, Deus amado, que o inimigo, e a tua palavra diz lá no livro de Deuteronômio 28, 7, ele vem pelo caminho, e 7 retornará em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra, Pai, ela é fiel, é eficaz, ela é como a espada de dois gumes, ela penetra na nossa divisão, na nossa medula, e ela está aqui, meu Pai, apta para discernir os nossos pensamentos. Então, meu Pai, que a tua palavra possa entrar nessa noite em cada pensamento e descer para o coração, para fazer aquilo que for atrás, aquilo, Senhor, que for necessário, porque só o Senhor, meu Deus, sabe o que cada um precisa, só o Senhor sabe o que cada um necessita, e só o Senhor pode suprir cada necessidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor, abra a janela do céu e começa a derramar as bênçãos sem medidas, Senhor, nessa noite. Pai, vai tirando as pedras de tropeço dos caminhos, meu Deus. Meu Deus, vai tirando todos os embaraços, meu Pai. Meu Deus, vai ungindo cada garganta nessa noite, cada um olho, cada nariz, ouvido, os olhos. Vai ungindo, Senhor, por dentro e por fora. Vai lavando com teu sangue agora. Vai arrancando todo impedimento. Porque a tua palavra, Pai, ela vem nos dizendo no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, essa promessa que o Senhor fez para Abraão, que todos aqueles que abençoavam ele seriam abençoados, e os que amaldiçoavam também seriam amaldiçoados. E a tua palavra diz, meu Deus, que através da vida de Abraão, todas as famílias, Pai, que estavam próximas dele, seriam benditas, seriam bem-sucedidas, através da presença do Senhor na vida de Abraão. E quando o Senhor falou com Abraão, ele obedeceu. E a tua palavra diz que assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Irã. Pai, que nós não precisamos esperar o tempo que Abraão esperou para ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz hoje, Pai, para que o Senhor possa prover amanhã. Que nós não sejamos mais somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Porque muitos, meu Pai, a promessa tem demorado, porque só se tornou ouvinte. Ouve, meu Pai, mas não obedece. Que nós possamos, Pai, ser obedientes à tua palavra, porque a obediência ela quebra a maldição. E a tua palavra vem nos dizendo, meu Deus querido, Deus amado. E disse de Calamanturaba subicanta lá de sério. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Meu Deus, quantas contendas estão tendo, meu Pai, entre irmãos dentro dos ministérios, achando, meu Pai, que cada um que faz, mas não sabendo que tudo é do Senhor. Os dons é do Senhor, a palavra é do Senhor. Se eu não fizer, nada acontece. Se eu não edificar a casa, em vão nós trabalhamos nela. Eu peço ao Senhor nessa noite,
Vai repreender todo espírito de frieza, todo espírito de rebelião, divisão, meu Pai, nos ministérios. Vai repreender, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, toda incredulidade, Senhor. Porque, meu Pai, a Tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê. Então nós temos que crer e não ser incrédulos, Senhor. Nós temos que crer na Tua palavra. Porque muitos querem a Tua bênção, mas não querem receber o dom da bênção. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra vem dizer: não está toda a terra diante de Ti, Eia, pois aparta de Ti, de mim, e se escolhes a esquerda, irei à direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Meu Deus, Abraão entendeu, Pai, o recado do Senhor. Ele sabia que não era para a direita nem para a esquerda, qualquer lugar que ele iria, a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão, e elas nos enriquecem no acrescentador. E muitos têm olhado para o lado direito, o lado esquerdo, mas aqui, meu Pai, o Senhor tem mostrado que Abraão ele ia porque o Senhor mandava, o Senhor era com ele. E quando o Senhor nos manda, meu Pai, até o inimigo obedece. Então ensina, Pai, nós saber, meu Pai, entender e obedecer a Tua voz. E a voz do Senhor é a Tua palavra que fala conosco nessa noite. Porque Abraão deixou nós decidir, meu Deus, qual o caminho que ele queria seguir, como o Senhor tem feito conosco. Porque nós, meu Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor não nos obriga a nada. Porque a Tua palavra diz que nada é por força, nem por violência, nem pelo Espírito. Mas nós sabemos também, meu Deus, que nós temos que instruir. Porque a Tua palavra diz que instrua o menino o caminho que ele deve andar, para que ele tenha vida longa. Ensina nós a instruir na Tua palavra. Ó Deus amado, Deus querido, e a Tua palavra diz que levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. E logo naquele momento nós vimos, Senhor, que Ele escolheu, Pai, aquilo que era bonito diante dos olhos dele. Ele achou que aquilo era o melhor para ele, mas nós sabemos que a promessa de Ló estava do lado de Abraão. Nós sabemos que ele era abençoado porque ele estava do lado da bênção, que era o Teu servo, que obedecia a Tua palavra. E ele decidiu escolher aquele lugar somente pela beleza e serra. Quando o Senhor olhava, meu Pai, por fora, e não tem, meu Pai, vindo por dentro. Quando o Senhor olhava somente para a carne, meu Deus, mas não tem conhecido o Espírito do Senhor que revela o profundo, o oculto escondido. Abra a visão do Teu povo, Senhor. Ensina o Teu povo, Pai, a ver e ouvir a Tua voz, para que eles não sejam enganados nem confundidos pelas coisas físicas dessa terra, pela beleza, meu Pai, física, que meu Pai que não vai subir para o céu, porque a Tua palavra diz que no pó nós viemos, no pó nós retornaremos. Muitos olham somente por fora, mas a Tua palavra diz que o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, não, eu vejo o coração. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, ver com o olhar da fé, como o salmista diz no Salmos 32, verso 8: instruir-te-ei, anunciar-te-ei os meus caminhos, e verás com os meus olhos. Meu Deus, que nós possamos ver com os olhos do Senhor, meu Deus, porque nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra diz que os nossos caminhos são tortuosos, mas o caminho do Senhor é reto. A Tua palavra, Pai, é justiça, meu Deus, para aqueles que confiam no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nos fortalece na Tua palavra, para que nós possamos permanecer nos caminhos do Senhor. Nos dê autoridade, Pai, sobre tudo aquilo que não provém de Ti. Nos dê autoridade, Pai, sobre os principados, potestades, os príncipes das trevas, os celestiais da maldade, sobre os espíritos imundos, sobre todo o mal, toda enfermidade. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio que há no nome do Senhor Jesus Cristo,
Pai, renova nossa fé nessa manhã, nessa noite. Renova nossas forças, Pai. Vai quebrando, Senhor, todo o nosso eu. Quebra o orgulho, Senhor. Vai quebrando toda a soberba, todo engano. Vai tirando, Senhor, meu Deus querido, Deus amado, os impedimentos dos nossos caminhos. Oh, Espírito Santo, meu Deus, ensina nós a te buscar, Pai, não por aquilo que o Senhor tem para nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Espírito Santo de Deus, ó Pai da verdade, Pai querido, meu Deus, não nos deixa cair em tentação, meu Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo, fica à vontade. Toma teu lugar de honra aqui nessa noite, meu Deus. Não nos deixa, Pai, fazer como os israelitas, meu Pai, que queria voltar para o Egito, porque Israel é o povo escolhido do Senhor. O Senhor enviou, meu Pai, o teu profeta, Pai, o teu servo Moisés, para resgatar o povo. No meio de tantos sinais do céu que o Senhor mandou, meu Pai, ali daquele povo duvidava do agir do Senhor. O Senhor enviava maná no deserto, coluna de fogo à noite. O Senhor enviava as nuvens de um dia para tentar, meu Pai, acobertar aquele sol do povo. Enviava os maná do céu, abriu o mar vermelho, e nem assim o povo te agradecia. O povo só lamentava e reclamava, só olhava as coisas erradas, mas não olhava o agir do Senhor. Nos ensina, meu Pai, a olhar somente para a tua face, meu Pai. Olhar, meu Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, por ter entregado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado, meu Pai, do Egito, Pai, e ter trazido, Senhor, para a tua luz, Senhor, ter trazido para Jerusalém. Espírito Santo, não nos deixa mais ser como aquele povo que queria voltar para trás do Egito. Que nós possamos, Pai, caminhar, meu Pai, sem olhar para a direita, para a esquerda. Nós temos que olhar somente para a cruz, onde tudo foi consumado. Meu Deus, derrama poder, derrama unção, meu Deus. Nos dê autoridade no teu nome. A tua palavra diz que os meus sinais acompanharão aqueles que me servem. Que os sinais do Senhor possam, meu Pai, fazer presente em nossas vidas. Para que, meu Pai, seja como Jesus disse: eu creio que o Senhor me ouve, mas eu falo para que o povo, meu Pai, eles vejam lá, e a sério. Meu Deus, como Jesus ele disse, Pai, eu falo para que eles creiam, porque muitos são incrédulos, Pai, não está crendo mais no agir do Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus, tem de misericórdia no teu povo, renova a fé no teu povo, Pai, desperta, Senhor, os dons espirituais, aumenta a fé no teu povo, Senhor, para que eles possam ver, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor fez e faz e há de fazer por cada um de nós, porque nós sabemos, Senhor, que as coisas do Senhor não é aquilo que nós vemos, nem ouvimos, ainda não chegou, meu Pai, na narina, no coração do homem, mas eu tenho preparado para aqueles que o amam, eu tenho preparado para aqueles que creem no agir do Senhor. Meu Deus, que nós não sejamos como Balaão, meu Deus. Por um tempo ele foi profeta do Senhor, fazia a vontade do Senhor, mas depois ele queria adorar, meu Pai, Deus estranho. Ele queria, meu Pai, meu Deus, apoiar o erro, meu Pai, dos reis, levantando o holocausto, meu Pai, para amaldiçoar o povo do Senhor. Mas a tua palavra diz que aquele que o Senhor abençoou, ninguém amaldiçoa. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Quantos profetas que eu creio que o Senhor tem enviado, meu Pai, para falar com a tua igreja, e o povo não tem dado ouvido. Da mesma forma de Balaão, eu creio que o Senhor enviou muitos homens e mulheres de Deus para falar com ele. Ele não estava ouvindo. Então você precisou de usar uma jumenta para falar com ele naquele dia.
E mesmo assim ele insistia. Quantos têm insistido, meu Pai, no erro, sabendo que está no caminho errado, mas mesmo assim tem achado que tem feito as coisas escondidas do Senhor? Mas a tua palavra vem dizendo, meu Pai, o salmista vem dizendo: de onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás; se eu descer também, aqui tu estás. A tua palavra diz que antes que tudo foi formado, o Senhor já existia. Eu sou, e nada nem ninguém possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, como a tua palavra diz, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou sobre a sua face. Se não fosse aquela jumenta que o Senhor tinha enviado, o anjo do Senhor tinha tirado a vida de Balaão, porque ele não estava mais dando ouvido. Meu Deus, quantos, meu Pai, tem perdido a vida, Senhor, porque está brincando com a tua palavra. Muitos têm achado que têm feito as coisas escondidas, mas nada fica escondido diante dos olhos, Senhor, porque você é um Deus que revela o profundo, o oculto escondido. Você é um Deus, Pai, que conhece quem está em treva, quem está em luz, mas com o Senhor mora a luz, meu Deus, porque o Senhor é a luz do mundo, e todo aquele que crê no Senhor não permaneça em trevas. Oh, meu Deus, não nos deixa pecar contra ti, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Santo de Israel, tua palavra diz: e Balaão disse a jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tiver uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em quem cavalgaste desde o tempo que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser adversário, portanto o teu caminho perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu já 3 vezes, se desviou diante de mim. Se ela se não desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Meu Deus, enquanto Balaão estava espancando aquela jumenta, ela que estava dando livramento para ele. Quantas vezes, às vezes, nós temos orado, Senhor, para pessoas, e elas têm se levantado contra nossas vidas. Está, meu Pai, como Balaão espancando a jumenta. Às vezes temos orado para pessoas, Pai, pedindo o Senhor para dar livramento, pedindo o Senhor escape, e essas pessoas ainda têm levantado. Mas eu coloco nessa noite nas mãos do Senhor. Eu peço o Senhor, vai de encontro com elas, Pai, e faça a tua vontade, teu querido, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Envia os teus anjos com espada desembainhada, Senhor. Arranca todo espírito que tem usado essa pessoa para se levantar contra os ungidos escolhidos, Senhor. Arranca toda a legião do inferno, tudo aquilo que tem soprado na mente e no subconsciente dessa pessoa, para que essa pessoa, Pai, não queira mais obedecer, não queira mais fazer a tua obra, e tem que se levantar, meu Pai, coração contrário, jejum contrário, e querendo servir deuses estranhos. Eu peço ao Senhor que envie, meu Pai, o anjo Miguel Arcanjo, com a espada desembainhada, e vai romper toda a legião do inferno pela raiz, meu Pai. Que esse mau caminho que veio 7 retornará nessa noite, pelo poder
vai de encontro com a nossa parentela, arranca todo o mal, Senhor, quebra toda a maldição hereditária de família, vai quebrando toda a inveja, Senhor, vai quebrando, Senhor, meu Deus, toda a praga, tudo aquilo que o inimigo lançou para tentar parar, Senhor, o teu povo seja quebrado em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que como Balaque, meu pai, ele pediu para que Balaão, meu pai, consagrasse, para que amaldiçoasse o povo do Senhor. Mas a tua palavra disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levantarei a outro lugar, porventura bem perecerá aos olhos de Deus, que dali amaldiçoasse. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu o bezerro e o carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto, e levantando Balaão os olhos, vendo a Israel, que havia segundo as suas tribos, veio sobre o Espírito de Deus, e alçou a sua palavra e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, porque vê a visão de Todo-Poderoso, caindo em estado-se, ou de olhos abertos, que as boas são as tuas tendas de ó Jacó, que as boas as tuas moradas, ó Israel, como o ribeiro se estende como jardim ao pé dos rios, como as águas de sandálios sobre o Senhor os plantou, como cedros junto às águas, e seus baldes manarão água, e sua semente estará em minhas águas, e o seu rei se exaltará, mas porque Agag, o seu reino, será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como os do unicórnio, e consumirá as nações seus inimigos, porque aqui quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como um leão, e como a leoa quem despertará. Bendito o que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para de amaldiçoar os seus inimigos, e te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoarás inteiramente. É para nós entender, Senhor, que a tua palavra tem dizido que não adianta levantar altares para Deus estranho, para amaldiçoar o povo do Senhor, porque aqui a tua palavra vem nos mostrando aquilo que o Senhor abençoou, ninguém amaldiçoa, a porta que o Senhor abriu, ninguém fecha. Então nós cremos, Senhor, na tua palavra, na profecia do Espírito Santo. Então, meu Deus, nós cremos, Senhor, não somente nessa noite, mas todos os dias, que o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, e sem o Senhor nada podemos fazer. Então venha renovar nossa fé nessa noite, meu Deus. Vai tirando do Senhor toda a fraqueza espiritual. Meu Deus, vai abrindo porta onde não tem, Senhor. Meu Deus querido, Deus amado, a tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu creio que os poucos escolhidos, Senhor, estão aqui nessa noite. Aqueles que o Senhor escolheu para pregar as boas novas, aqueles que o Senhor escolheu, Pai, para ganhar as almas do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, acampa os teus anjos em volta de cada um. Renova o teu corpo. Quebra
Pai, toda ansiedade. Vai tirando, meu Pai, todo jugo, Senhor, todo fardo que não for do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, dê autoridade no nome de Jesus Cristo, Pai. Que onde quer que nós colocar a planta dos nossos pés, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Vem Espírito Santo, meu Deus, eu venho apresentar ao Senhor cada ministério, cada ministro e ministra da tua palavra. Eu venho apresentar, meu Pai, os levitas, os cooperadores, os obreiros, os diáconos, os evangelistas, missionários, os presbíteros, os pastores, os bispos. Eu apresento, meu Pai, os apóstolos. Eu apresento, meu Pai, cada servo e serva do Senhor que tem te buscado em espírito e em verdade, e aqueles também que têm buscado o Senhor, meu Pai, somente pela tua vontade, que você possa converter esses corações, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, arrancar todo o coração, meu Pai, de pedra, e colocar um coração de carne cheio de amor, um coração, meu Pai, que não tem dúvida, meu Pai, no agir do Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra diz, em tudo que se deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procede o que sai da tua boca, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e tudo aquilo que tem saído da boca de cada servo e serva do Senhor, que não foi do Senhor, que não se transforma em semente, em nome de Jesus Cristo, coloca palavras, meu Pai, de edificação, porque, meu Pai, nós temos que buscar, na face do Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra, Senhor, ela tem mais poder, meu Pai, que aos feiticeiros, mais poder que aos macumbeiros, e opera no Senhor, quem impedirá? Meu Deus, porque a tua palavra vem dizendo, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se eu não ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes, e será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás as bênçãos sobre o monte de Jazim, e também a maldição sobre os montes de Ebal. Meu Deus, meu Deus, que as bênçãos do Senhor, ela está sobre a obediência do meu povo. Então ensina o teu povo, meu Pai, a obedecer a tua palavra, os teus estatutos, os teus mandamentos, porque quando nós obedecemos, a tua palavra diz, o Senhor entregará os seus inimigos que se levantavam contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Quando nós obedecemos a tua palavra, o inimigo ele vem pelo caminho, e 7 retornará em nome de Jesus Cristo. É pelo poder da tua palavra, é pelo sangue de Jesus Cristo, e a tua palavra, Pai, diz, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, a tua palavra vem dizer no salmista, alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor, e eu alegro, Pai, na tua presença, porque quando nós entramos, nós somos benditos, e bendito ao entrares, e bendito ao saíres, porque a tua palavra diz, bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Então nós sabemos que quando nós obedecemos a tua palavra, tudo que nós fizermos irá bem, como a tua palavra diz, medita nesse livro de dia e de noite, e tudo que fizer irá bem. Então ensina nós a meditar na tua palavra, a confiar no Senhor, meu Pai, a entregar de corpo e alma e espírito. Oh, aleluia, oh Santo de Israel, Espírito Santo, a tua palavra disse, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então a tua palavra diz, Pai, que o Senhor já mandou nos abençoar em tudo aquilo que nós colocar as mãos e multiplicar o celeiro. A tua palavra diz que abençoará na terra ao qual somos eu, a nossa morada, a nossa casa, onde
porque as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão, elas enriquecem, não acrescentam dor. E a tua palavra diz: o Senhor te confirmará para ti por todo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Então, meu Pai, nós cremos, Pai, na tua presença, nós cremos na tua palavra, porque a tua palavra, Pai, ela nos confirma, Pai, o Senhor confirmará para si por todo santo. Então, santo são aqueles que são separados para fazer a obra do Senhor. Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, aqueles que nos santificam através da palavra. Oh, meu Deus, confirma a vitória nessa noite, confirma, Senhor, a bênção, confirma o livramento, confirma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a cura, a libertação, meu Pai, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Pai, que todos possam olhar para nós, Pai, e ver o chamado pelo teu nome, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo, e terão temor não de mim, mas sim do nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do Senhor que habita em nossas vidas, e o Senhor te dará em abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Aquilo, Pai, que o Senhor nos prometeu desde o Antigo Testamento, que veio colocar nós numa terra que manda leite e mel. Eu creio, Pai, nessa palavra. Eu creio, Senhor, que onde eu estiver, Pai, as bênçãos do Senhor vai estar, porque eu creio, porque o Senhor está, meu Pai, em todo lugar, porque o Senhor, Pai, é o Criador de todas as coisas. Oh, Espírito Santo, fica à vontade, meu Deus, fica à vontade, Pai. O Senhor, Pai, é nosso convidado de honra. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. Eu creio, Pai, nessa palavra, Pai, sobre cada vida que congrega neste ministério, que eles vão ter para dar e não para precisar pegar emprestado. Eles vão ter para dar, Pai, não vai precisar nem emprestar, porque o Senhor vai multiplicar em abundância. Eu coloco cada um, Pai, que tem abençoado essa obra, que o Senhor possa derramar a unção da multiplicação, não só uma, 10, mas 1000 vezes mais, em nome de Jesus Cristo. E todos verás agora no Senhor, como o Senhor diz lá em Malaquias 3,18, e outra vez verá a diferença entre os que servem o Senhor e os que não servem, os que são de Deus e os que não são. Todos vão ver a diferença, Pai, no jeito de falar, de andar, de pensar, meu Pai, na presença do Senhor. Oh, aleluia! E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, como obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para que guarda e faça em nome de Jesus, para que nós possamos, Pai, não somente guardar o teu mandamento, mas colocar em prática, porque muitos conhecem, mas não obedecem. Ensina nós, Pai, o Espírito justo e reto, o Espírito de obediência, Pai, e te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, e não te desviarás de toda palavra que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servir. Pai, que nós não desviamos das palavras que nós ouvimos, não só nessa noite, mas todos os dias, que é a palavra do Senhor. Que nós, Pai, não desviamos dela e guardamos ela. Que nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, não olhamos para o erro do irmão, mas olhamos para a cruz, porque é lá que foi consumado. Porque o teu filho Jesus não errou, ele não falhou, ele não pecou. Foi ele que deu a vida por nós. É através dele que nós somos salvos, não através dos irmãos. Os irmãos estão, Pai, para nós orar junto, uma comunhão. Nós temos que ter comunhão com os outros, porque a tua palavra diz, Pai,
Oh, aleluia. Oh, quão bom e consolável é que os irmãos vivem em união. Pai, que nós possamos estar em acordo, porque a tua palavra diz que tudo que nós concordamos aqui na terra será ligado no céu. Eu apresento a oração de cada um nessa noite. Pai, receba com graça, com poder, com amor e libertação. Ouça o clamor do servo, da tua serva. Faça morada, Senhor, em cada coração. Vai de encontro com cada parentela, cada filho dentro, com a esposa, com o marido, com os irmãos, com os tios, com os primos, com os amigos, com os que nós conhecemos, que nós não conhecemos. Vai de encontro com cada um nessa noite, meu Deus. Porque nós sabemos, Pai, que aquele que tem um encontro com o Senhor jamais será o mesmo. Saulo, quando teve um encontro com o Senhor mudou a história dele, mudou o nome dele para Paulo. Jacó, quando ele teve um encontro com o Senhor mudou o nome dele para Israel. Israel, povo de Deus. Pai, que o Senhor possa ter um encontro com cada um nessa noite, trazendo transformação, renovo, trazendo paz, Senhor, trazendo cura, porque a tua palavra diz: eu lhe dou a paz, eu lhe deixo a minha paz. E essa paz, meu Deus, nós sabemos que só vem do Senhor. Meu Deus, nós não sabemos falar bonito, pregar bonito, mas nós falamos é na tua palavra, Senhor, porque é essa palavra que cura, é essa palavra que faz o impossível. Ensina-nos a obedecer o Senhor como Josué obedeceu, meu Pai. Por mais que Moisés, Pai, que era o profeta, não entrou na terra prometida, mas Josué entrou. Ele entrou porque ele, Pai, ele não olhou para o homem, ele olhou para o Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu, Pai, o Senhor cumpriu. Quando o Senhor mandou Josué daquelas 7 voltas naquela cidade de Jericó, para muitos, meu Pai, era impossível aquelas muralhas caírem, meu Deus. Eram muros, Pai, edificados, que tinha casas em cima. Mas quando o Senhor fala, Pai, o Senhor cumpre todas as coisas. E quando ele fez aquilo, Pai, o Senhor colocou no coração dele, e ele falou com toda a congregação, e eles obedeceram, as muralhas caíram por terra. E nessa noite, Pai, deu o poder da tua palavra. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda as muralhas, toda a maldição, todo espírito não for o Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor ele se faz presente. Envia os teus anjos nessa noite, como meu Pai, o anjo do Senhor disse para Satanás: o Senhor te repreende, o Senhor te repreende, enfermidade, o Senhor te repreende, espírito imundo. Vai bater de retirada nessa noite, pelo poder da palavra do Senhor. Meu Deus, da mesma forma que aquelas muralhas caíram por terra, que nessa noite que todo mal, toda enfermidade vai caindo por terra agora, terra que não dá semente. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder da tua palavra, Espírito Santo, fica à vontade, Senhor. Meu Deus, fica à vontade, meu Pai. Como a tua palavra diz, porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu diga: gritai, então gritarei. Como aquele povo, Pai, obedeceu, Pai, o servo do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração deles, e eles ficaram em silêncio, somente rodeando aquela cidade por 6 dias. E no 7º dia, quando eles chegaram, que eles, meu Pai, como escritor, aí a tua palavra diz que fez a arca do Senhor rodear a cidade, e rodeando a uma vez, e vieram ao arraial, passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a guarda seguia atrás a arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas,
Assim rodearam outra vez a cidade, segundo dia, e tomaram para a arca ao arraial, assim fazendo 6 dias. E sucedeu que no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam as cidades 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Meu Deus, a tua palavra diz que quando o Senhor fala, Pai, acontece. E quando Josué falou para o povo: gritai, que o Senhor dará essa cidade, assim o Senhor entregou Jericó na mão daquele servo do Senhor, entregou toda aquela cidade. E não é diferente nos dias de hoje, Pai. Se nós obedecer a tua voz, se nós obedecer os teus estatutos, teus mandamentos, nós sabemos que tudo pode naquele que nos fortalece. Porém a cidade será anatema, e o Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com elas estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anatema, para que não vos mateis em Anatá. Tomando dela assim façais maldito o arraial de Israel e o tu vês. Meu Deus, como o Senhor deu, entregou aquela cidade na mão de Josué e aquele povo, mas aquela cidade ficou uma cidade anatema, que significava que não era para fazer mais nada, não era para pegar mais nada, somente para salvar a prostituta Raabe e a tua família, porque elas guardaram o servo do Senhor, elas acreditaram, meu Pai, que eles eram homens de Deus. Meu Deus, que nós possamos crer, meu Pai, naqueles que o Senhor nos enviou, porque a tua palavra diz, meu Deus querido, Deus amado, crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e crede nos profetas e prosperareis. Muitos não têm prosperado porque não têm crido nos servos do Senhor, nos profetas do Senhor. E a tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê. E a palavra do Senhor diz: nós prosperaremos quando nós cremos nos profetas que o Senhor nos enviou. E eu creio, Pai, que o Senhor tem enviado profetas, homens e mulheres, para falar conosco. Então, meu Pai, não nos deixe ser enganado nem confundido, porque enganado e confundido será Satanás e aqueles que contêm como o servo do Senhor. Que nessa noite, Pai, nós possamos entregar o Senhor, Pai, um culto racional, um culto, Pai, para o Senhor, sabendo que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Pai, ensina-nos a arrepender, a converter os nossos maus caminhos, para que o Senhor possa nos sarar, para que o Senhor possa nos perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Meu Deus, derrama poder nessa noite, derrama unção sobre as nossas vidas. Não nos deixa, Pai, cair em tentação. Tua palavra diz que quando nós não souber orar, que nós fazemos a oração que o Pai nos ensinou, que é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos nossos devedores, para que não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós sabemos, Pai, o reino é do Senhor, a glória é do Senhor. Não nos deixa, Pai, ser como um povo rebelde. Não nos deixa cair em tentação.
Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nos dê graça, Pai. Nos dê conhecimento da Tua palavra. Perdoa, Senhor, se nós temos falado ou pensado algo que não tem te agradado. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem cumprido tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Porque o Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os teus inimigos. Nós sabemos, Pai, que nós não temos mais inimigos, porque nós servimos um Deus que tem o poder sobre o céu e a terra. Ele tem o controle de todas as coisas. Então nós sabemos que aquilo que levanta não levanta contra nós, mas sim contra o Senhor. Porque a Tua palavra diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E eu sei que o Senhor está operando, Pai, não só hoje, mas para sempre. Então continua falando em nossos meios. Continua, Senhor. Porque a Tua palavra diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si os nossos sepulcros, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E nós sabemos, Pai, que a iniquidade, o pecado que estava em nós, foi levado com Ele na cruz do Calvário. E todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, esse sim vai morar no céu. Esse sim tem parte com o Senhor. Eu, mais uma vez nessa noite, Pai, eu confesso o Senhor como o único sustento salvador da minha alma, porque eu confesso que sem o Senhor nada eu posso fazer. Eu confesso que o Senhor, que eu sou dependente da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Meu Pai, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Não nos deixa cair em tentação, meu Deus. Não nos deixa, meu Pai, olhar, meu Pai, para as dificuldades. Oh, aleluia. Meu Deus, tem de misericórdia da nossa alma. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus criadores, e ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que tudo estava consumado. Meu Deus, a Tua palavra diz que da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Oh, aleluia. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico e sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas todavia ao Senhor agradou um moeiro, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará, e muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu Deus, obrigado por ter levado as nossas iniquidades. Levar aquilo, Pai, que nós não conseguimos carregar, que é o fardo. Porque a Tua palavra diz, Pai, que Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. O inimigo coloca um fardo pesado sobre o Teu povo. O fardo do vício, o fardo da prostituição, da lascívia, da sensualidade, da idolatria. O fardo, meu Pai, do engano.
Mas o Senhor, Pai, é Espírito, é verdade. A tua palavra diz que teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Obrigado por ter tirado, Senhor, esse fardo deste mundo sobre a minha vida. E a tua palavra, Pai, é fiel, meu Deus. A tua palavra diz que todavia o Senhor lhe agradou, meu Deus. O trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito, meu Deus. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, a reconhecer, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, pelo que Ele darei parte de muitos, como os poderosos repartirei os despojos. Portanto, derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelas tuas transgressões intercedeu por nós. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na minha vida. Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor há de fazer, meu Deus. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem operado, grandes coisas o Senhor vai operar ainda. Meu Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. E eu sei, Pai, se nós estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu. Porque a tua palavra diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos conheceu, Pai. O Senhor já nos santificou antes de nós nascermos. Então a única coisa que nós temos que fazer hoje é como a tua palavra diz: clama a mim, e eu lhe responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então nós temos que clamar o Senhor, porque o salmista diz que na minha angústia eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. Que nós possamos clamar o Senhor, Pai, dobrar o nosso joelho e dizer que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és grandioso. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por meus irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, meu Deus querido, Deus amado, por cada intercessor dessa obra. Eu apresento cada dizimista, cada ofertante dessa obra nas mãos do Senhor. Eu peço, Senhor, Pai, repreenda todo espírito migrador, usurpador, cortador, buscador, repreende toda a legião do inferno que tenta impedir o teu povo de prosperar, meu Pai, na vida financeira, espiritual, sentimental, na saúde, porque o Senhor, Pai, quando envia, Pai, a bênção, envia ela ser medida. A tua palavra diz, Pai, que Ele começou a boa obra, se aperfeiçoará até a volta de Cristo. E nós queremos que o Senhor não faz a obra pela metade. Então, meu Pai, continua a fazer essa obra na vida deste homem, dessa mulher. Continua, Senhor, abrindo porta. Meu Deus, traga aquilo, meu Pai, que o Senhor tem prometido. Porque esse é o Senhor que prometeu. O Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. Traga o avivamento nessa noite. Leva, Senhor, meu Deus, santificação para os nossos lares. Coloque o anjo, meu Pai, para caminhar conosco, meu Deus. Meu Deus, nos dê sabedoria e conhecimento para agir em cada situação. Repreenda, Pai, todo desânimo, livra dos acidentes, livra, Senhor, da bala perdida, do homem sanguinário, vai livrando dos ladrões, dos malfazeiros, dos maldizentes, dos caluniadores, debochadores, aqueles que se levantam sem prova alguma. Livra, Senhor, de todo mal. Pai, eu entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor, por esses minutos de oração. Eu te agradeço por cada oportunidade, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aqui se encontram. Aqueles também, meu Pai, que não deram para vir, Senhor. Vai de encontro com cada um, Pai, fazendo aquilo que cada um precisa e necessita. Meu Deus, assim eu te peço, já crendo na vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja que crê diz: amém. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus é bom, meus irmãos. Uma horinha de oração parece que passa rápido, né? Mas Deus é bom, né? A oração é a chave da vitória. Se você precisa de vitória, ora. Ora.
Na minha angústia eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. Clamou significa oração. Que Deus seja louvado na minha e na sua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vou estar chamando aqui o missionário Lindomar, que vai dar abertura ao povo nessa noite em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santificado seja o nome do Senhor, né? Só agradecendo a Deus por cada dia, né? Na presença de Deus. E hoje, irmãos, meu Deus, só a misericórdia de Deus, porque tem dia que você vem para a casa do Senhor, mas você fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor da glória, me toma, Senhor, com teu fogo, porque nós sabemos, irmãos, que todos os dias nós vamos estar da mesma maneira, porque nós sabemos que cada dia nós estamos batalhando e uma batalha diferente, e a cada dia o Senhor vai permitir algo diferente na nossa vida, mas todos os dias Deus tem dado-nos a vitória, porque nós estamos aqui hoje reunidos em uma só família, em uma só comunhão na casa do Senhor. E nós sabemos que quando estamos aqui buscando, o Senhor está batalhando a favor nosso, da nossa casa e da nossa família, não é, irmãos? Glorificado é o nome do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Então tá bom, né? Irmãos, vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Eu estava buscando de Deus ali, amém? O Senhor confirmou ali uma vez ali agora, para a glória de Deus. Será essa mesmo, eu estava olhando em 1 Samuel 2, versículo 6 aqui, irmãos, amém? Essa passagem, irmãos, porque nós somos vencedores, porque nós sabemos que o Senhor, hoje é um culto de sexta-feira, é um culto de libertação, é um culto onde Deus está nos libertando dia após dia, onde o Senhor quer libertar vidas, onde o Senhor quer curar vidas, curar almas, curar corações, né? Curar pensamentos, curar tudo aquilo que não é do Senhor, porque o inimigo está sempre ao nosso redor, tentando nos tragar como um leão, não é? Assim diz a palavra. Nós sabemos que o leão, a tribo de Judá é o Senhor Jesus, mas o inimigo quer tentar, mas o Senhor não deixa, amém? 1 Samuel, versículo 2, amém? 1 Samuel 2, aleluia, 2, 6, amém? Glória a Deus, aleluia. Cânticos, irmãos, é adoração. Cântico é nós tirar um tempo para adorar o Senhor. É o mesmo que clamar ao Senhor. É nós clamando e pedindo a Deus misericórdia. Amém? Aqui fala que um cântico de Ana, ela estava pedindo a Deus misericórdia. Ela estava clamando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Porque o Senhor já se faz presente aqui esta noite. Mais uma vez, esta casa é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí vai dizer assim lá em 1 Samuel 2: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém? Somente até aqui, glória a Deus, amém? Aleluia. Então nós sabemos, irmãos, que o Senhor
é o que te dá vida. Aleluia. Por isso nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor ele tem poder para dar e tem poder para tirar. Nós sabemos que as nossas vidas estão na mão do Senhor. As nossas vidas estão na mão de Deus. Então Ele pode ao mesmo tempo, olha só, Ele nos trouxe à casa do Senhor. Ele nos trouxe com saúde. Ele nos tem dado vida para poder caminhar, para poder lutar e batalhar pela nossa família, pela nossa casa e pela obra dele. Ele tem nos dado saúde. Por isso nós estamos aqui hoje. Então nós sabemos, irmãos, que nós não devemos temer ao homem. Nós não devemos ter medo do homem. Porque o homem, ele não tem poder. Nós não temos poder para nada. Se não for misericórdia de Deus, nós não fazemos nada, irmãos. Se não for misericórdia de Deus, nós não abrimos o olho sequer no dia seguinte. Então, nós temos que agradecer ao Senhor. Porque aqui nessa parte aqui vai dizer, nessa passagem, assim, olha, que o Senhor é que tira a vida e faz descer a sepultura e torna a fazer subir dela. Ou seja, nessa passagem vai dizer de Ana que estava clamando o Senhor. Aquela mulher, ela tinha o quê? Um ventre seco. Aquela mulher, ela clamava o Senhor por um filho. Aquela mulher, ela tinha uma esperança que um dia ela iria receber a vitória dela. Assim como nós também temos certeza de que a nossa vitória virá para a honra e glória do Senhor. Que aquilo que o Senhor falou, Ele cumprirá, porque a palavra dele fala que passará o céu e passará a terra, mas a palavra dele nunca há de passar. Então aqui Ana ficou ali clamando, ficou ali temente ao Senhor e sabendo que uma hora a vitória dela viria. Porque Ana se aquebrantou aos pés do Senhor. E assim somos nós, temos que nos aquebrantar ao pé do Senhor, temos que nos render ao Senhor. Aquele que se humilha ao Senhor, Ele fala que aquele que se humilha a Ele exalta para a glória dEle. Porque levanta o pobre do pó. Ele fala na palavra, desde o esterco exalta o necessitado. Porque nós somos necessitados, irmão. Nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Nós somos necessitados da graça de Deus. Nós somos necessitados da presença de Deus na nossa vida. Porque nós precisamos da presença. Não foi assim que Davi falou? Tira tudo de mim, mas não retira a tua presença da minha vida. Porque ele sabia que ele poderia perder tudo, mas ele não pode perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus é que nos fortalece, a presença de Deus é que nos enriquece, a presença de Deus é que nos guia, é que nos dá vida. A presença de Deus é tudo, irmãos. E aquele que sente a presença de Deus não quer mais deixar de senti-la, né, irmãos? Porque a presença de Deus é maravilhosa. Quando sentimos a presença de Deus e somos tomados pelo Espírito Santo, irmão, nós sentimos uma leveza, nós sentimos nós flutuando pela presença do Senhor. Porque quando Deus entra, quando Deus encosta, somente dele falar, somente dele pensar, dele imaginar, ali nós já estamos sentindo leve. Porque a Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve e o jugo é suave. Então nós sabemos que o Senhor não tem nada para nós pesado, porque o Senhor mede tudo aquilo que Ele pode nos dar, porque nós não vamos receber mais do que nós podemos e conseguimos fazer. Ou seja, a palavra fala que Deus não deposita a mais, mas sim a quantidade certa que podemos caminhar. Ou seja, o Senhor não vai dar a nós uma prova, mas que nós podemos aguentar. Tudo que o Senhor nos dá, nós conseguimos, porque pela graça e misericórdia do Senhor. E quando Ele fala de levantar o pobre do pó, assim como Ana estava o quê? Ali, naquele momento, naquele pó, naquele joelho, naquela oração, as lágrimas desciam dos olhos daquela mulher, aquele coração aquebrantado, ela querendo aquele milagre, e chegou o momento dela receber aquele milagre. Mas aquele momento ali que Ana estava ali clamando, ela tinha fé, ela sabia, ela tinha certeza que o Senhor iria responder a ela. Ela não importou com quem estava ao redor, com quem estava do lado, ela não importou com o que as pessoas iriam falar, ela não importava naquele momento por nada.
Sabe por quê? Porque ela estava pensando, o foco dela era o quê? O milagre dela. Era no milagre que estava sendo gerado por Deus, que era Samuel. Não é, irmãos? E ela prometeu dar ele para a casa do Senhor. Aonde fala aqui, olha, aqui fala que o Senhor, olha para você ver, exalta os necessitados para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque aquela mulher tinha sido humilhada pela Penina, não era? Tinha uma mulher que morava dentro da própria casa, que gerava filhos, e ela não gerava, ela foi humilhada. Mas o Senhor o quê? Chegou o momento de exaltar ela, chegou o momento de mostrar, né, que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele opera. E a Bíblia vai dizer que ela teve muito mais filhos que Penina. Ela teve muito mais filhos, sabe por quê? Porque Deus resolveu honrar ela. E quando Deus resolve honrar, irmão, quando Deus resolve abençoar, ninguém pode parar. Porque a Bíblia fala em Isaías 43 vezes: ainda que eu exigir o Senhor e ninguém a que possa fazer escapar das minhas mãos, operando meu Senhor, quem impedirá? Quando o Senhor está operando, ninguém para. Porque aquele que o Senhor abençoa, ninguém amaldiçoa, irmãos. Ninguém pode amaldiçoar quem o Senhor abençoou. Mas também ninguém pode abençoar aquele que foi amaldiçoado. Sabe por quê? Porque a palavra fala que a palavra, quando ela amaldiçoa, por quê? Por falta de obediência. As pessoas são amaldiçoadas. Mas se a obediência gera bênção, e a desobediência gera maldição. Então nós sabemos que Ana foi abençoada, e nós também seremos abençoados, e somos abençoados para a honra e glória do Senhor. Porque assim nós sabemos e pretendemos respeitar uns aos outros e atender o Senhor com respeito, com alegria, e adorar o Senhor na casa dele, porque alegrei que quando me disseram vamos à casa do Senhor, Davi falou. Então nós estamos na casa do Senhor, nós temos que estar alegre, feliz, porque mais um dia o Senhor tem nos sustentado, mais um dia o Senhor tem nos agraciado para a honra e glória, amém? Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos que o Senhor são o quê? Os alicerces da terra. O Senhor é nosso alicerce. A casa que está na rocha, o vento nem a água leva. Mas a casa que está na areia, que ela é feita na areia, nós sabemos que vem a água e vem o vento e pode levar. Então nós temos que construir nossa casa na rocha que é Cristo, porque Ele é a pedra de esquina, Ele é a rocha que brota água, Ele é a água viva, é o pão que nós comemos, é o corpo e o sangue dele nós tomamos para nos fortalecer, porque aquele que tomar do meu sangue e comer do meu corpo, esse fará parte de mim. Então nós temos parte com Ele, porque nós somos filhos do Rei, do majestoso e glorioso, amém? Glorificado é o nome do Senhor. Palmas para o nome de Cristo. Esta casa glorificado seja o nome do Senhor. Agora eu vou estar chamando a levita Yara para a honra e glória do Senhor, amém? Receba a célula do Senhor com palmas, glorificado ao nome do Senhor, amém? Nós estamos adorando o Senhor, amém, irmãos?